Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um encontro aqui na nossa terceira semana de letras do Projeto Ele, promovido e organizado pela Achei Informática. E hoje a gente tem aqui a companhia e a presença do grande amigo, produtor cultural, incentivador da cultura e um grande organizador de pessoas. A sua missão especial é reunir gente para poder falar, tratar e produzir e reproduzir literatura e saberes. Conosco, aqui hoje, trazendo um papo e um tema super interessante, Alberto Rodrigues, o meu amigo que está aqui compartilhando e vai compartilhar conosco o tema de hoje, que é literatura preto-brasileira. Muito boa noite, Alberto Rodrigues. Seja bem-vindo. E as suas considerações, por favor. E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Estou muito feliz em estar participando mais uma vez. É um evento que já está tomando forma, se tornando oficial também dentro de São Gonçalo. Eu acho que quanto mais espaço nós tivermos aí para discutirmos sobre literatura, um pouco do que nós vamos falar, sobre esses espaços de democratização da leitura, da escrita, vai ser interessante, é importante, porque cada evento que surge, cada programação que surge voltada ao incentivo e fomento à leitura, e a libertação na escrita, a gente consegue pegar públicos diferentes e mostrando como é importante a necessidade e o protagonismo da nossa autoria, ou seja, você falando sobre você escrevendo a respeito de você, das suas vivências, isso vai fazendo com que a gente crie novos caminhos. Então, estou muito feliz pelo projeto literário Ele, acho que é um projeto fundamental hoje dentro de São Gonçalo, está sempre auxiliando o Festival Literário também. Então é sobre isso, gente. Vamos que vamos, acho que vai ser um bom bate-papo. Mais que isso, eu vou falar de vivências, tá? Nada muito acadêmico, não sou esse cara acadêmico, mas eu sou um cara que gosta de falar sobre vivência, das minhas perspectivas literárias a partir da arte e cultura como dispositivo transformador do meio do qual vivemos ou atuamos. Que bacana, que bacana. E quando a gente estava pensando, há quase 2 meses atrás, começamos a conversar a respeito da semana, e aí o Alberto ele vai e fala assim, Carlos, por que a gente não traz o tema literatura preto-brasileira? Eu falei, legal, um tema diferente, né? Porque a gente normalmente trabalha com os escritores clássicos, puxa um pouco de Machado, um pouco de Anitta, Semana de Arte Moderna, por isso que nós estamos aqui.
na noite, tarde, manhã de hoje, madrugada. Eu não sei o horário que a gente está te atingindo, mas que bom que você está aqui conosco. E a gente, aqui na terceira semana, a gente está relembrando e também trazendo uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. E aí, quando o Alberto ele traz o tema literatura preto-brasileira, abriu assim um leque na minha mente. Falei, nossa, é um tema interessante, diferente. Vamos falar assim e vamos dividir com você, através dele, essa experiência e visão a respeito da importância da literatura preto-brasileira. Eu gostaria de começar, eu vou até compartilhar com o pessoal, trazendo assim a temática para esse primeiro momento, que é a respeito da compreensão sobre o que é a literatura preto-brasileira. Tanto no teu ponto de vista, o que você traz para a gente a respeito desse tema? Eu fui dar uma entrevista há um tempo atrás e a gente falava sobre a literatura afro-brasileira, né? Que é o mais comum de vocês ouvirem. E a Lia Vieira me apresenta esse termo, né? A literatura preto-brasileira, no nosso lançamento do livro, que foi na Bienal. Um pouco antes nós estávamos conversando, ela fala um pouco sobre isso e dentro das apresentações dela, ela traz esse termo que eu acho muito apropriado, né? Porque dentro dessa entrevista que eu fui dar, a pessoa falou, quando falou da literatura afro, ela falava sobre a importância dessa literatura, porque fala sobre as religiões africanas, e eu falei que não é só isso, né? Quando a gente fala de literatura afro-brasileira, a gente está falando de uma literatura que ela tem uma perspectiva sobre os conceitos africanos, né? Onde rebusca a diáspora, onde rebusca assuntos, né, que permeiam gente preta. E quando a gente coloca uma literatura preto-brasileira, nós estamos falando do Alberto Rodrigues, que escreve hoje, né, que é um escritor, estou no meu segundo livro. Estou falando de um homem preto que escreve a partir da sua perspectiva. Quando a Conceição Evaristo ela vem falar de uma escrevivência, ela está falando de uma literatura preto-brasileira, uma experiência através da escrita, ou uma experiência passada para a escrita com a perspectiva preta, né, de uma pessoa preta, de uma pessoa negra. Então, quando a gente fala de uma literatura preto-brasileira, nós estamos falando dessa escrita preta. Né? São 100 anos da Semana de Arte Moderna, e desses 100 anos, quantas coisas nós produzimos, nós, quanto pessoas pretas, quanto comunidade preta, né, quanto comunidade negra do Brasil, produziu em diversas áreas da arte, diversos diálogos da arte, né? Principalmente na escrita. A gente está falando aí eu tenho mencionado muito ele, que é o maior poeta e escritor vivo e invisibilizado do país, que é o Carlos Assumpção, né? Que foi um dos caras que revolucionou a escrita através do seu poema chamado Protesto, né? Então, isso lá na década de 60, e com isso ele veio reivindicando esse espaço da literatura preta dentro do país e em espaços que a gente não adentrava. Então a gente anda escrevendo. Então a literatura preta brasileira não é nada mais que uma perspectiva. São pessoas negras, pretas, falando a partir da sua perspectiva, a partir da sua autoria, a partir do protagonismo. Já não é mais alguém falando. Porque até então nós ouvimos muito falar sobre a escravidão na perspectiva europeia, né? Eurocentrada, na perspectiva da branquitude, na perspectiva do racismo estrutural. Agora se ouve, se lê, se discute, se dialoga a escravatura, que já não é mais escravidão, mas a escravatura, a partir de uma perspectiva e relatos e pesquisa de pessoas pretas que vivenciaram através da pesquisa, que buscaram a base da pesquisa para poder estar escrevendo. E a gente não só escreve sobre racismo, a gente não só escreve sobre
religiosidade, a gente escreve sobre moda, sobre música, a gente escreve sobre tantos outros temas que anteriormente nos era cerceado esse direito dessa escrita, tipo, por exemplo, o amor, né? Nós temos muito discutido sobre o amor preto, né? Desculpem. Que anteriormente a Disney, o amor só era por pessoas brancas, o audiovisual ela só coloca pessoas protagonistas brancas e com padrão, né, que não é um padrão brasileiro, que não é um padrão da maioria das pessoas, né, mundiais, né? Então você não vê uma pessoa de corpo de projeção corpórea gorda, né, como fala, protagonizando o amor, um trans, um preto, dificilmente. E quando se projeta esse amor nas telas, nas revistas, sempre é um amor sofrido, um amor. E a gente não, agora a gente busca, né? Essa fala sobre fé, sobre amor, sobre social, sobre cultura, a partir da nossa perspectiva, de que maneira a gente está olhando, de que maneira que a gente está vivenciando, de que maneira a gente está sentindo o amor, de que maneira a gente está sentindo e vivenciando o ambiente social no qual nós somos inseridos. Acho que a literatura preto brasileira ela vem dentro dessa perspectiva, dizendo que existe mais pessoas, na verdade, evidenciando uma escrita preta que já acontece há mais de 100 anos, né? Se a gente for pensar em tantos outros nomes, a gente está falando aqui de Carlos da Assumpção, que vai fazer 100 anos, tem 94 anos, ele escreve desde os seus 20 anos, então só ele aí tem 70 anos de escrita, antes dele. Então, assim, é uma escrita também que ela já é centenária, e que está em visibilidade agora. Se a gente for pensar na Conceição Evaristo, que ainda continua sendo invisibilizada, que ela não foi aceita, né, na Academia de Letras. Em contrapartida, a Fernanda Montenegro, que não escreve, é uma atriz, né, mas não escreve, embora ela tenha essa interação com a escrita, mas não tem uma importância literária, não tem uma importância de cunho literário, de fomento à leitura, de inclusão a essa escrita, como a Conceição Evaristo tem, de reconhecimento internacional. No entanto, com todas essas credenciais, o sistema ainda tenta invisibilizá-la, calá-la, né? E também paralisá-la na escrita. Mas a escrita preta brasileira, que são pessoas pretas, homens pretos, mulheres pretas, jovens pretos, até crianças pretas estão lendo, escrevendo e protagonizando a autoria da escrita a partir da sua perspectiva. É mais isso, é só para desmistificar isso, né? Que toda a literatura afro, quando a gente fala da literatura afro-brasileira, é só para pontear, é classificar, já que tudo é classificado, a gente quer dizer o seguinte: existe uma literatura que ela tem mercado e ela é consumida e ela tem produtividade é uma escrita criativa, é um processo que é muito criativo e que, por ano, muitos e muitos autores que surgem, muitos e muitos autores que estão fazendo aí, diga-se de passagem, lançando o meu livro. Deixa eu mostrar para vocês, a gente já vai falar um pouco sobre ele, mas já dá para mostrar meu segundo livro. Meu primeiro livro não está aqui, mas esse é o meu primeiro livro infanto-juvenil. Eu estou muito feliz, Carlos, porque muitos professores estão pegando um pouco sobre esse livro, que eu vou falar um pouco sobre para vocês mais à frente, que eu falo pra caçamba, eu gosto de falar. Não, mas quando a gente está com novidade para poder apresentar, vem aí, é esse mesmo. Mas a gente vai falar sobre esse livro aí, com certeza. E aí tem a pergunta também, que é qual a importância de se ter uma literatura com recorte racial. A gente tem passado não esses dias, mas acho que nos últimos 3 anos, com a questão da reclusão, a gente tem visto também, dentro da sociedade, várias manifestações e vários casos reais e mortais a respeito de racismo, de intolerância racial, ao ponto de mortes grotescas, como nós vimos agora, recentemente, do Mois e de tantos outros, né? E quando a gente consegue trazer assim, uma literatura que, de fato, eu vou falar sobre navios negreiros. Pô, bacana, vamos ler ali o texto, Navios Negreiros, vamos ler a grande obra, né? Mas vamos pegar também o
o desenho da capa que fala sobre navios negreiros, e ali a gente vê toda uma história, e vem fazendo um recorte da Semana de Arte Moderna, onde o autor, o artista apresenta a cor do navio totalmente marrom. Você não vê o navio, você não vê as águas azuis ou verdes, você vê o mar revolto, mas a predominância ali da cor marrom, trazendo a referência direta à cor da pele, né? E quando a gente hoje tem a possibilidade de trazer uma literatura com recorte racial, não... assim, eu sei que o tema você que vai abordar, mas só a pergunta já abriu a mente para um monte de coisa, né? Mas eu tenho ficado muito preocupado, Alberto, de que algumas pessoas, alguns segmentos da sociedade têm, de fato, trabalhado e valorizado a questão da igualdade, do direito racial, do respeito de todas as raças, mas tem algumas pessoas também que eu tenho visto que têm se aproveitado de alguns fatos que estão ocorrendo. E quando você traz, assim, essa questão da importância de se ter uma literatura com recorte racial, eu penso também na importância da gente ter uma literatura que fale a verdade e não, digamos assim, traga uma tendência somente para um lado, né? O que você pensa sobre isso? Então, a importância de ter uma literatura com recorte racial é pensar, né? Eu falo de uma nova cidadania, né? A gente está construindo uma nova cidadania, né? Porque muitas mazelas sociais que eram negadas, né, pela sociedade ou pelo um núcleo de sociedade, ela está sendo discutida agora. E anteriormente você não tinha uma literatura que trouxesse, né? Hoje ninguém pode dizer que não tem, eu não sabia, né? Quando você vai falar de uma literatura que ela vem denunciar, né, termos racistas, termos que ferem a conduta, que ferem, né, enfim, ou animalizam, né, os corpos pretos, você está tendo oportunidade, dando oportunidade para que essa sociedade, através dessa literatura, ela se repare, ela se corrija, ela se avalie, né, dentro desse contexto social. E quando a gente fala de... Hoje nós temos uma literatura, né, que fala sobre a dor da mulher preta, né, a dor da maternidade, esses abusos que acontecem, né? Então você começa a perceber que existe denúncia, e nessa denúncia ela também traz fatos que corroboram para combater o negacionismo, né, que acontece aí a partir dos nossos corpos pretos. Não existe racismo, não existe, e nós não criamos, mas ele está aí. Seria interessante que ele não existisse. Então, a literatura com recorte racial, ela vem aí para trazer luz sobre esse entendimento que foi engessado durante muito tempo pelo racismo estrutural. Como bem você falou, né, romantizavam a escravidão, romantizaram a literatura sem esse recorte, sem esse olhar de recorte racial, romantizou durante muitos séculos, né? Aí, quase 3 séculos, o navio negreiro, enfim, o descobrimento do Brasil é romantizado. Não foi um descobrimento, né? Foi um assalto ao Brasil, né? Foi uma tomada, foi um sequestro, sequestrar o Brasil dos índios. Então, assim, lógico que quando a gente fala de recorte racial, às vezes está sempre pensando muito está pensando sempre nesse recorte racial voltado para o negro, porque somos a maioria, né? Mas está falando de recorte racial indígena, de recorte racial de povos originários, né? E de outras etnias, de ciganos, né? E tantas outras etnias que vivem sobre esse constante ataque do racismo. E essa literatura ela vem proporcionar voz, ela vem proporcionar um descobrimento ou até mesmo uma retomada da cultura, da sua história, e perpetuar aí
a história desse povo, dessa etnia, dessa região, desse achado mesmo, né, dessa localidade, enfim. Então, essa é a importância, né? É o resgate, é a valorização, é o protagonismo, é nos colocar em um lugar, de que nós somos tão quanto. E uma coisa muito que eu falo, né, sobre direitos, né? A literatura com recorte racial, ela vem garantir os nossos direitos, né? Direitos constituídos, né? A Constituição, ela, quanto pessoas, quanto brasileiros, ela nos garante a educação, ela nos garante direito de ir e vir, assistência à saúde, a segurança e tantas outras questões, né? E a literatura, se você pensar a literatura como recorte racial, ela está sempre trazendo uma denúncia e ensinando, né? É uma literatura de formação e capacitação de cidadania, né? Do cidadão para melhoria nessa conduta, né? Para com o próximo, para com aqueles que são minorizados, né? Nós não somos minoria, não existe, nós não somos minorias sociais, nós somos maioria e somos minorizados, ou tentam nos minorizar. E esse termo minoria social, isso vem também, eu vejo isso, estava até lendo um pouco sobre isso de manhã, isso também é uma forma, a gente precisa ler, tá lendo entre as entrelinhas essas mensagens subliminares. Isso é para minimizar o problema, né? Isso é para mascarar um problema que ele é grande. Como que a maior população do país, né? Dentre se juntando com outras populações no país, ela pode ser ainda massacrada, ainda perseguida, ainda subjugada, né? Pensando em mazelas sociais, pelo um núcleo, né? Que persiste aí nessa fala e nessa manutenção do racismo estrutural que já vem de longe. Então, a importância é essa, porque permite essa reivindicação, a nossa autoria e essa escrita a partir da nossa perspectiva na denúncia e também na formação e capacitação do nosso povo, né, que durante muito tempo esteve alienado por conta dessa ausência de políticas públicas educacional de base que trouxesse literatura, uma literatura verdadeira, uma literatura idônea, uma literatura que direcionasse a nossa história para o nosso povo de uma forma como ela é. Enfim, eu acho que essa é a grande importância, é um legado, é uma reparação histórica que a gente acaba fazendo através da escrita, é uma retomada histórica, né? Uma reivindicação a essa reparação histórica que ainda não aconteceu no Brasil e que a gente luta ainda para que essas reparações aconteçam e combater e radicalizar, né, essas mazelas sociais que decorrem pelo racismo, né? É interessante essa tua colocação e um recorte do momento da tua fala, quando você traz que a maior parte da população brasileira ela é preta, ela é negra, ela vem de uma história, mas mesmo assim ela não tem a força ou, digamos assim, as atitudes que deveria ter de reconhecimento como tal, a força que tem como tal. E aí a gente pode parar para pensar em relação a todos os fatos históricos de negacionismo de informação, de prisão, de massacre, de retirada, de momento de pressão mesmo e de negação da sua identidade. E hoje, de uma forma geral, a gente tem visto algumas escolas, alguns segmentos de escola, buscando até por uma força de movimentos raciais, movimentos negros, de valorizar, através da literatura e através da escolarização, a consciência desde a primeira infância da sua importância dentro da sociedade. E aí a gente poderia trazer para esse tema a sua reflexão sobre qual a importância desse tipo de literatura na formação da primeira infância.
a gente sempre ouve aquela máxima, é interessante porque a gente sempre ouve aquela máxima de dizer que as nossas crianças é o futuro da nação, né? E eu sempre questionei isso na minha juventude, ficando pensando, né? Quando eu sempre trabalhei com juventude, com adolescente, o problema não era eles serem o futuro da nossa nação, era com qual perspectiva, qual eram as referências, quais são as referências, né, desse jovem, dessas crianças. E uma literatura pautada, né, com recorte racial, que até o livro, né, o meu livro infantil, ele vem a partir de uma experiência, né, com a minha, é um livro vindo, é editado, né, pela editora Nandiala, né, e com ilustração do Milton Dias. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui para vocês, Alberto@Flisgo, tá lá para quem quiser comprar, adquirir, na verdade. Ele nasce a partir de um diálogo com a minha filha, né? Eu tenho duas filhas, uma de pele clara, uma de pele escura, as duas são negras, mas uma puxou, né, a família do avô materno, e a minha mais velha, a minha família, né, paterna. E eu sempre falei minha preta, minha branca, minha preta, minha branca, minha preta. E quando elas foram para a escola, minha mais velha, as coleguinhas, logo após que a irmã dela foi também para a escola, as coleguinhas vendo, ficaram indagando ela por que elas eram diferentes, né? Não sei o quê. E quando eu chego da faculdade, ela, isso já tem 5 anos, já tem 6 anos, né? Ela está com 11 anos agora, ela tinha 5. Ela veio me indagar e no primeiro momento eu dou qualquer resposta, aí ela me indaga novamente, eu dou outra resposta solta, e na terceira vez que ela me interpela, eu percebi que existia uma situação ali que eu precisava me debruçar. Eu convidei ela para sentar comigo e perguntar de onde que veio. E ela me conta a história e eu pergunto para ela se o problema para ela era ser diferente. E ela diz que não, que o problema para ela era não saber, não ter resposta. E com isso vocês vão ler no livro, vocês vão entender um pouco mais sobre essa história. Então a gente percebe que nessa conversa eu começo a buscar referências de princesas, né? Que eu vou tratar isso com ela, falando de princesas, que era a linguagem da idade dela, que eu sei que ela ia entender. E na hora da referência de princesa não tinha, né? Porque as princesas da Disney são praticamente todas brancas. Existe uma que não era princesa, mas se torna princesa, mas não era princesa, né? Ela não era a princesa enjeitada, ela não era, ela era que é a Diana, né? Era uma menina, não sei o quê. Então, assim, é difícil. A gente consegue resolver isso, e eu, em palestras, em alguns lugares conversando, eu conto essa história, alguns pedagogos pediram para colocarem no livro, a gente coloca, a gente consegue fazer isso esse ano. Eu estou muito feliz porque muitos professores estão adquirindo para poder trabalhar no ano letivo, nesse ano letivo de 2022. Estou muito feliz. Deixa eu botar aqui para vocês verem, agora eu acho que vai dar melhor. Estou muito feliz. Deixa eu abrir para vocês um pouquinho, para vocês verem um pouquinho como que é dentro. Calma aí, gente. Acho que eu quero falar um negócio. Tem umas ilustrações bem bacanas, bem colorido. Enfim. A gente está indo para 20 anos da lei 10.639, que é de 2003, né? E até hoje, essa lei que garante a implantação, né, da educação da história afro-brasileira dentro das escolas, de uma literatura antirracista, de uma literatura que venha trazer, né, essa literatura ao convívio escolar das crianças, ainda na sua totalidade ela não é feita, né? Como mesmo você disse, muitos movimentos têm acontecido, tem feito com alguns professores tomem coragem, né, para poder enfrentar o sistema, porque não são os professores, é o sistema, são as lideranças que vêm de cima, enfim. Aqueles que constroem o ano letivo, toda a pedagogia do ano letivo. E essa lei está indo para 20 anos, a gente ainda encontra resistência, a gente ainda encontra dificuldades em fazer.
esse convívio de crianças, né, na primeira infância, principalmente na educação da primeira infância, ela é importante porque você vai maturar, né, o senso crítico, o senso de cidadania, o senso de respeito ao próximo, a convivência. Por isso que a, as aulas presenciais, elas são tão importantes, porque é um momento de convívio social que essas crianças têm a partir do letramento, né? A partir do letramento e criatividade. E quando você coloca diante dessas crianças uma literatura diversa, né? Uma literatura ampla, você está oxigenando essa criança, você está formando um cidadão amanhã que vai combater, né, essas mazelas sociais a partir de um entendimento de que todos são iguais. Não é bom que todos sejam iguais, né? Mas que todos têm direitos, né? Iguais, né? A Constituição ela vem garantir o direito igual para todos, né? Independente da sua diferença, da sua condição social, da sua condição de gênero, da sua condição racial, não interessa. A Constituição, ela te garante a educação, a saúde, a empregabilidade, a segurança alimentar, enfim. Então, ter essa literatura disponível no convívio social e acadêmico, de formação acadêmica, na alfabetização dessas crianças, que elas consigam se ver. Há muito tempo eu nunca me vi num livro, né? A não ser escravizada, a não ser apanhando. E hoje não, as crianças já conseguem, né? Um pouco ainda de dificuldade, mas já conseguem ver uma ilustração de um livro acadêmico, né, enfim, do ano letivo, com tonalidade da sua pele, com tonalidade do seu cabelo. Se vê em fotos, né, que antigamente só tinha fotos, né, registros imagéticos de crianças brancas, hoje já se encontram registros imagéticos de crianças pretas, de crianças indígenas, de crianças com síndrome de Down, de crianças ruivas, de crianças... enfim, com tantas outras aparências, onde essa criança que está dentro desse convívio escolar, ela consegue se ver, interagir e melhor, né, ter esse aprendizado. Essa é a importância nessa educação de base, a partir da primeira infância. Os professores precisam ser guerreiros, as diretoras também precisam apoiar esse ensino, trazer essa experiência para essas crianças que são o futuro da nossa nação. A gente quer uma nação não machista, não sexista, não racista, não homofóbica, transfóbica, gordofóbica e tantas essas outras mazelas. A gente precisa partir desse convívio com uma literatura diversa, com uma educação diversa na base. É a base. Quando a gente trabalha a base, a gente consegue pensar em um futuro com um pouco mais de perspectiva, de equidade, de igualdade, e é isso. Equânime. É muito legal a gente parar para pensar essa questão mesmo igual uma charge que me foi apresentada há tempo atrás a respeito da educação, se não me engano, e havia um muro, e por trás do muro 3 pessoas, uma no chão, uma em cima de uma cadeira e outra numa escada, que dava para ver do outro lado, e lá do outro lado no muro havia um propósito, digamos assim, educação, né? E uma delas vinha trazendo exatamente as frases: direito para todos, igualdade e equidade. E muitas das vezes a gente tem histórias, tem livros, tem projetos, tem editais, tem oportunidades que estão ali para todos, mas na hora em que você vai preencher o formulário ou vai para uma entrevista ou você apresenta a tua literatura, você não vê a equidade. Você pode ver até a igualdade, mas a equidade você não vê. E aí, quando chega a questão da equidade, também dentro do campo literário, aí muitas das vezes a gente é cortado. Até porque, por exemplo, não sei se já aconteceu contigo, mas comigo, em algumas vezes, eu me perguntava, mas por quê? Que eu participei no processo seletivo junto com tantas pessoas e eu sei da minha qualidade profissional e conheço os outros que estão comigo, não desmerecendo ninguém, mas por que eu não fui chamado?
E eu ia perguntando, né? Logo no início das minhas entradas, eu percebia que era por falta de titularidade. Aí eu falei, é? E aí, rezando, Deus foi me mostrando os caminhos, por onde, o que eu tinha que estudar, o que era o meu chamado, escutando a minha esposa Dilma, ela vinha me orientando, Carlos, eu penso que é assim, te conhecendo, te vendo, dessa forma que você tem que estudar, é por aqui que tem que ir, e aí a gente foi galgando estudo, conhecimento, trabalhando hoje em casa com a editora Shea, trabalhando com a formação hoje, auxiliando os escritores com pequenas impressões, mas quando a gente chega diante de um processo seletivo, e aí olham para você de um jeito e olham para o outro de outro jeito. E aí eu fui entendendo, né, porque junto com alguns eu entrava na lista, mas não era chamado. E, para minha surpresa, algum tempo atrás, depois de ter feito uma graduação, pós-graduação e tal, eu participei do processo seletivo e, para minha surpresa, quando eu fui ver o ranking do processo seletivo, o meu nome estava lá em primeiro lugar para trabalhar com jovens e adultos, através do projeto de IJA, a formação de jovens e adultos. Aí eu cheguei lá em primeiro lugar, falei, que isso? Verdade? Fui ver a pontuação máxima. E fui participar de uma equipe maravilhosa também, e junto dessa equipe nós tivemos uma equipe de trabalho com igualdade, fraternidade e equidade, e ali a gente, conversando sobre diversas coisas, eu comecei a entender um pouco disso que você está trazendo para a gente, a respeito das oportunidades, a respeito da sua pessoa e a respeito do quanto que você tem que se impor, em alguns momentos, como cidadão igualitário, quantitativo, equitativo e sabedor do que está fazendo. Então, assim, esse papo hoje que a gente traz a respeito dessa importância da literatura preto-brasileira, esse tema só vem trazer para mim a certeza de que, de fato, a gente precisa correr atrás desse espaço, mas independente somente da perda histórica, como a gente tem visto. Mas, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto homem e mulher que veio à Terra e que pisou e que sabe exatamente, ou já começa a perceber a sua missão dentro da literatura. E eu fico muito contente de poder trazer pessoas aqui nesse papo da Semana Literária, que nós começamos essa Semana Literária online em 2020, logo no ponto alto da pandemia, mas eu venho tratando e trabalhando e cutucando mesmo professores de universidades para que possam trazer semanas de letras, porque lá atrás, em 2006 e 2008, quando eu estava na universidade, Alberto, a gente não tinha o valor devido à cadeira de letras. Havia semana acadêmica para direito, pedagogia, psicopedagogia, enfermagem, tudo, mas uma semana acadêmica de letras ou para letras não tinha lá na universidade. E aí, incomodado com aquilo, porque eu entrei para fazer letras escrita justamente para produção literária e também para terminar de escrever. Não sei se você tem conhecimento, mas o meu início de escrita veio lá dos 10 anos, a partir daqui, da Capela de São João Batista no Pontal, que é a nossa segunda igreja mais antiga da cidade, e ao ver o relato, a apresentação do sacerdote na fala criativa dele, eu falava assim, eu tenho que aprender a ler e a escrever, eu tenho que aprimorar o meu estudo para eu poder também escrever e levar isso. E com esse pensamento, eu ingressei na universidade para fazer letras, e ali no meio do caminho eu fui descobrindo que havia um outro segmento também importante para o trabalho, que era o segmento também voltado para a formação do professor, do educador, em a gente ter e como trabalhar e ajudar com a tecnologia, com a informática, ou seja, lá atrás, com o Walkman, com o gravador de fita na mão, e a gente gravando as aulas para poder não perder, e a partir daí eu descobri que eu poderia, através desse tipo de conhecimento, ligar a informática com a tecnologia e a literatura
E hoje a gente consegue estar aqui falando para o mundo inteiro, como a Lígia comentou ontem, né? Ela trouxe uma notícia maravilhosa para a gente, que eu vou falar no final. E a gente consegue hoje falar com o Brasil e com o mundo inteiro. E levar informação e trocar saberes com o Brasil e o mundo inteiro através da escrita, através da literatura. Então, assim, eu fico muito contente mesmo com essa disponibilidade que você traz para a gente, que eu sei que o teu dia é corrido, né? A gente falava ainda há pouco, já estou chegando, e segura um pouquinho, mas vai dar tudo certo, e assim, de fato, Deus está dando tudo certo. E eu gostaria, assim, da gente receber um pouquinho mais de você, falar só um pouquinho mais sobre o teu livro, falar sobre perspectiva de futuro, falar se, de repente, eu já consigo algum furo de reportagem, igual ano passado, a respeito da Flisga 2022, né? 23, não sei, vamos ver o que ele tem aí, que a equipe já está preparando, tá? Então, assim, o teu livro já está por aí, eu já vimos a capa. O pessoal que quiser comprar, basta acessar o teu Instagram, tem mais algum local para contato, como que faz? Então, é só acessar meu Instagram. Duas coisas, né? Um é um brinde, que lá no meu Instagram tem o meu primeiro livro, que saiu pela editora Apologia Brasil, né? Que é aqui de São Gonçalo. Tem um link lá, você pode baixar, totalmente gratuito. Tem revisão poética do Rodrigo Santos, olha que maravilha. Tem uma intervenção artística da artista plástica Rita Frontin. É um trabalho de resgate de alguns ditados populares que minha avó e minha mãe usam ainda hoje, são vivas, graças a Deus. Eu, no meu dia a dia, eu sempre uso e mando na minha lista de transmissão, onde ocorreu de ter onde ocorreu de ter aí essa compilação, né? Então tá lá, e você pode, ao final, tem um espaço lá para você fazer os seus próprios pensamentos, depois me enviar, né? Enviar para mim, para a editora, que a gente deve estar fazendo aí o próximo lançamento esse ano da segunda edição. Nosso livro é um livro infanto-juvenil, mas que fala sobre masculinidade, paternidade, ancestralidade. A gente fala sobre árvore genealógica, algo que nas escolas já foi esquecido. Eu me lembro no meu tempo de infância que era muito pedido na escola, né? Isso fazia com que a gente buscasse um pouco sobre a nossa história. Então, te convido a ler, a estar muito feliz que, assim, em menos de um mês, a gente conseguiu aí vender mais de 100, um recorde de venda aí. Eu fiquei muito feliz, né? Eu tenho muitos amigos também, pessoas que não conheciam, que têm dado feedback, dizendo quanto foi bacana, como as crianças têm gostado, porque é um tema da nossa família brasileira. E é isso, o Flisgo esse ano, se tudo correr bem, vai ser em setembro. Já vai anotando aí, já devo trazer essa data aí de setembro aí para vocês. Daqui a pouquinho lá no nosso @Flisgo, né? Que o meu é Alberto Flisgo, @Alberto Flisgo, e o do festival é @Flisgo. Então, muitas coisas acontecendo aí. Eu já estou indo para as escolas têm me convidado para ir nas escolas, né, falar um pouco sobre o livro, dar uma oficina. A gente dá uma oficina sobre dois temas, né? Um sobre o livro infantil, que é esse, Minha Pele. A gente faz um pouco da contação de história, a gente faz uma dinâmica com as crianças, enfim. E o outro livro nós estamos trabalhando com adolescentes, a partir da perspectiva deles, de falar sobre conselhos, trechos, enfim, de música, onde a gente vai trabalhando com eles para que eles desenvolvam a escrita a partir da sua vivência, da sua perspectiva. Eu acredito que é muito libertador escrever. Hoje eu escrevo para poder potencializar outras pessoas a escreverem. Eu me sinto muito bem hoje escrevendo, eu escrevo sobre o que eu quero falar, às vezes eu não tenho coragem de falar aquilo, mas eu crio uma história e eu estou falando sobre algumas dores, algumas lembranças que já deveriam estar sanadas, e com a escrita a gente consegue vencer. E é isso, eu quero agradecer aqui a você, esse espaço, agradecer a todos que estão conosco até agora. É muito importante esse espaço, como eu já falei, quero te parabenizar, ano após ano, você está se profissionalizando, tudo que a gente tem trazido para dentro de São Gonçalo, esse profissionalismo naquilo que a gente faz, a gente tem feito bem feito, muito redundante isso,
mas é assim que tem sido feito. A nossa feitura tem sido bem feita, né? E assim, é muito bom quando a gente consegue impactar outras pessoas e vamos evoluindo. Amanhã é essa semana, essa semana literária, né? Não vai ser só virtual, daqui a pouquinho já tem um projeto, se Deus quiser, um projeto seu aí físico acontecendo, e estaremos aqui para ajudar mesmo. A gente quer isso, quanto mais feiras, mais festivais, mais semanas do livro, da literatura, enfim, acontecer para a gente é melhor, para a comunidade é melhor, enfim, e é sobre isso, e eu sou todo gratidão, sigam a gente lá, um abraço para vocês. Obrigado a Achei Editora. Com certeza a gente vai fazer um trabalho literário aí pela Achei Editora. Acho válido e importante aí, se Deus quiser. Pô, bacana. Pô, será Gratidão. uma honra aí a gente trabalhar em parceria com um livro, de repente a gente vê o que vai acontecer, né? Vamos Calma deixar. que vai acontecer. Já estou bolando os negócios aqui. Calma. Vamos nós, vamos nós. E eu queria, assim, também agradecer muito a você que está conosco, já deixando a sua pergunta. Eu vou continuar com o Alberto aqui, que eu tenho vou deixar uma última pergunta para ele responder para a gente. Não estava dentro da programação, mas eu estou procurando fazer para todos. Eu vou deixar aqui para ele pensar um pouquinho, que é qual a importância da Semana de Arte Moderna, da semana de 22 na sua vida. Daqui a pouquinho ele vai responder com a gente. Mas eu gostaria de compartilhar contigo agora, nesse momento, duas coisas, Alberto. Uma, eu estou muito contente assim da gente poder também estar divulgando em todos os encontros a possibilidade de você que está em casa e tem um livro para publicar, tem um texto para publicar, você fazer contato com a gente através desse número que está aparecendo. A Achei Editora, no final do ano passado, nós publicamos esse livro aqui, chamado O Príncipe Sabichão, que é da Giane Isidoro e da Fátima Santa Cruz. É um livro que fala sobre o conceito de altas habilidades e superdotação. É um livro muito legal, ele tem a capa da Lívia Mansur e ilustração também de Lívia Mansur. Esse aqui a gente trabalha foi todo trabalhado no preto e branco. A gente teve a publicação do livro Minha História de Vida, um livro fantástico da Malcineia, e também, recentemente, como fruto do trabalho do Projeto Ele, que a Achei Editora surgiu aqui pelo lançamento do livro do Projeto Ele. Lá na página, lá no Instagram da gente, você pode também pedir esse livro do Projeto Ele, ou então solicitar direto aí pelo telefone 993229504, que ele também é um número Pix, se você quiser adquirir. Hoje, nessa semana, ele está no preço convidativo para você ajudar o nosso projeto a se manter, que a gente que trabalha sabe o quanto é custoso. A gente tem outras coisas por trás, internet, arte, tudo mais. E também esse aqui é um livro que o Alberto já viu, já conhece, né? Ele veio como fruto também do reconhecimento artístico e cultural, que eu tomei ciência desse reconhecimento, que foi a Lei Aldir Blanc, através de um bate-papo lá atrás, há 1 ano e meio atrás, com o Alberto, quando ele falou, olha, existe aí a Lei Aldir Blanc que vai ajudar muita gente. É mesmo. E aí ele já abriu margem, não somente para o escritor Carlos Henrique, mas também para vários autores poderem trazer projetos e conseguir colocar suas ideias em prática. Para 2022, eu não sei ainda o que está vindo. A lei Paulo Ricardo está aí no meio do caminho, já foi aprovada, mas pelo que eu tenho estudado, os trâmites ele está em andamento para saber como será o processo para a gente poder ingressar e conseguir os auxílios. E eu gostaria de também, nesse momento, de trazer dentro da editora Achei, compartilhar contigo o nosso pré-lançamento, que é desse livro chamado A Folhinha Popstar, seu livrinho para colorir. É um livro que estará chegando agora para a gente no mês de março, ele já está em produção, e esse livro aí, o diferencial dele é que nós estamos trazendo a ilustração também, a ilustração de Lívia Mansur, mas nós estamos trazendo, Alberto, dentro do livro, a possibilidade de tanto a criança ela vai pintar o livro, é um livrinho para pintar, esse livro
quando você adquirir o livro, a criança vai pintar, já vai participar automaticamente de um concurso de pintura para a nova capa do livro, e os professores, eles já terão ali dentro do livro algumas orientações a respeito da BNCC. Então, como aplicar, onde aplicar, qual a melhor faixa etária para se trabalhar. Então, o livro já foi pensado também para os nossos amigos professores. E, além disso, eu preciso falar sobre esse projeto que já está em andamento dentro de mais 11 ou 19 dias. A Achei Editora vai estar lançando, vamos fazer aí o lançamento presencial e também virtual do nosso último livro, que é a coletânea Natal Literário 2021, que traz como tema Natal, Nascimento de Jesus. E o legal desse livro é que nós conseguimos reunir, Alberto, 24 escritores. 24 escritores. A maioria é de São Gonçalo, mas nós temos pessoas da Bahia, Pernambuco. Então, foi assim, uma coletânea muito bem misturada, e cada um traz o seu tema, a sua visão a respeito do Natal, Nascimento de Jesus. E a gente tem aqui, como participantes, a Rita Flores, Samid Richter, Beth Veríssimo, Luciana Soriano, Ângela Madureira, Silvana dos Anjos, Elisângela Habitat, Rafa Cândido, Dilma Barcelos, Alan Dales, Eric Bernardes, e abrindo um parêntese aqui, o Eric Bernardes ele fez o texto da orelha, e a Lígia ela fez para a gente o prefácio do livro. A gente tem ainda Silvana Cândido, Anderson Santana, Felipe Rodrigues, Mark, Bruno Medeiros. Esses 4 últimos são músicos. Então, eu convidei também para o pré-lançamento online as pessoas voltadas para a música. Eles trouxeram músicas voltadas para o Natal, algumas sim, outras não. E o texto da letra e a entrevista está aqui no livro. O poeta Antônio Galvão queridíssimo, sabe? Antônio Galvão é lá de Brasília, o cara é muito bom mesmo. A Inê Pena, também de Brasília, João Rodrigues é de pertinho, é do Ceará, logo ali. A Andréia Torres, Selma e Manon são catequistas. Então, aqui o livro, a proposta do livro é que a gente pudesse reunir ali diversos segmentos da sociedade da escrita. E aí eu peguei a parte dos autores e autoras, peguei a parte dos musicistas, peguei também a parte dos catequistas, e a gente tem participação também, não só de integrantes da Igreja Católica, mas de evangélicos, de diversas denominações, e que abraçaram, estão trazendo aí para a gente agora, para o próximo mês, esse livro maravilhoso que vai... A capa é maravilhosa, essa capa foi ilustrada apenas de estar assim, trabalhando muito comigo aqui pela Achei Editora. E eu não posso deixar de falar também que a partir de ontem eu consegui um amigo que está trazendo uma colaboração para a Semana de Letras, que é aqui dessa empresa, que a CJF, ela tem um número aí para vocês poderem ter contato. A CJF é uma loja de roupas aqui na próxima Praça do Gradim, na Rua Visconde de Itaúna, 299. E ali tem roupas de qualidade, tem material de primeira. E a gente também está tendo apoio cultural. Além da CJF, estamos tendo apoio cultural da Lingerie Moda Dilma, que tem ajudado a gente aqui também nos momentos de transmissão e organização. E eu gostaria também de falar e agradecer o apoio cultural que a gente está tendo, Alberto, da Rádio Aliança FM, a 98,7, é uma parceira super legal, a Rádio Difusora Aliança, que vem divulgando lá na sua programação a nossa Semana Literária. E é assim que eu estou assim, encerrando os meus encontros, agradecendo os parceiros, e ao Alberto Rodrigues também, tem que botar ali um @Alberto Rodrigues pelo apoio e incentivo. E eu gostaria de finalizar esse encontro
querendo saber de você qual que é a importância da... Opa! Qual a importância da Semana de Arte Moderna de 22 na sua vida? E é engraçado assim que eu muito pouco sei sobre a Semana de Arte Moderna de 2020, de 22, né? Tá fazendo 100 anos. Mas eu me lembro que um tempo atrás a gente fez um trabalho na escola muito superficial, né? E para mim é mais o impacto de como a arte ela tem um poder transformador, né? De como a partir de um movimento tantas outras coisas foram possíveis, né? Através da arte. Se for pensar no Brasil quanto história, a arte ela esteve envolvida em cada momento, né? Cada processo do Brasil, a arte ela é muito presente, os artistas são muito presentes, os fazedores de arte e cultura, como eu gosto de chamar, né? E o impacto que tem para mim, na minha vida, é o que eu faço hoje, é o que eu vivo hoje, né? O que eu estou vivendo hoje se dá àquilo que a gente vivenciou há um século atrás, né? Caminho. A gente sempre fala muito sobre os passos que vêm de longe. A importância é essa oportunidade de entender o que eu estou fazendo aqui não é nada novo, não inventei a roda, é algo que vem de pessoas que estão lá atrás já trabalhando e fazendo esse entendimento. Eu acho que o meu congelou, né? Ok, ok. Então, a gente está aqui quase que finalizando a nossa fala do Alberto Rodrigues sobre a importância da Semana na sua vida. E quero aproveitar para convidar você para daqui a pouquinho. A gente vai estar batendo um super papo, sabe? Legal, né? Eu me entrevistando. Só que não, brincadeira. Eu vou falar para vocês, trazer para vocês Voltei. daqui a pouquinho um outro tema que é o tema chamado Educomunicação no século XXI e falaremos um pouquinho sobre como docs na prática. Então, vai ser o Carlos Henrique entrevistando o Carlos Henrique. Inédito. A gente teve aí a fala do Roberto a respeito da importância da Semana de Educação. E eu só quero agradecer muito a sua disponibilidade, Roberto. Que Deus te abençoe, te ilumine e te dê proteção em todos os lugares que você esteja e que a tua vida seja muito longa, de sucesso na vida de muitas pessoas. Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez a todos os telespectadores que estão conosco. E é sobre isso. Nos segue lá, fique ligado aí, tem muita coisa acontecendo. São Gonçalo não para. A gente, artista de São Gonçalo, fazedor de arte e cultura em São Gonçalo, a gente não deixa São Gonçalo parar, porque arte e cultura nessa cidade é resistência e é vivência. Beijo, gente, um abraço. Obrigado, gratidão, Carlos. Abraço, gratidão. Eu que agradeço. Muito grato mesmo. Muito bem, nós estivemos aqui juntos no nosso encontro com o Alberto Rodrigues, falando um pouco dessa história, trazendo esse tema maravilhoso e que eu tenho certeza que abriu a margem do conhecimento de cada um de nós. Vamos ficando por aqui e daqui a pouquinho mais um tema para você, falando sobre essa comunicação e Canva. A coleta de pessoas para fazer. Combinado? Muito grato e até